Fala galera, hoje a reflexão nossa será sobre medida provisória. Não pude deixar de ficar intrigado com uma notícia veiculada na imprensa, quando a mídia em geral, grandes canais de televisão, Rede Globo, CNN Brasil, que nós temos aqui no país atualmente, Record, Band, SBT, etc. Enfim, a imprensa em geral noticiou que o presidente Jair Bolsonaro tinha revogado uma medida provisória. Isso me chamou bastante atenção. Por quê? Nós sabemos, aí, nós operadores do direito, que a medida provisória ela tem força de lei e, uma vez editada pelo presidente da República, ela não pode mais ser retirada da apreciação do Congresso Nacional. Isso já é pacificado no Supremo Tribunal Federal. E a imprensa noticiou, exatamente com essa manchete: presidente Jair Bolsonaro revoga medida provisória e reedita uma nova medida provisória. Isso aconteceu na MP, relacionada ao contrato verde-amarelo, aquele contrato que permite aí a contratação de estagiários e pessoas acima de 55 anos desempregadas com facilidade para os empregadores. Em virtude aí de questões políticas, de acertos entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, em razão desse conflito entre Executivo e Legislativo, principalmente capitaneado aí pelo presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, isso acabou refletindo no Senado. E, embora a Câmara tenha aprovado essa medida provisória do contrato verde e amarelo, isso acabou esbarrando no Senado e não foi aprovado dentro do prazo previsto. Essa medida provisória, é bom a gente lembrar que ela foi editada antes do estado de calamidade pública. Com o estado de calamidade pública, houve uma mudança no rito de apreciação da medida provisória. Nós bem sabemos que o artigo 62 da Constituição Federal, ele determina que as medidas provisórias, uma vez editadas pelo presidente da República, devem ser apreciadas pelo Congresso no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogados por mais 60 dias. A medida provisória vai para uma comissão mista, a comissão mista vai analisar os pressupostos constitucionais da medida provisória, que são relevância e urgência, vai emitir um parecer, e esse parecer segue para, primeiramente, análise da Câmara e depois análise do Senado. Com o estado de calamidade pública e em virtude da pandemia, esse rito de 120 dias, ele foi diminuído para 16 dias. Nós não tivemos alteração na Constituição Federal por PEC, por proposta de emenda à Constituição, e propriamente uma emenda à Constituição. Nós tivemos alteração num rito regimental do Congresso Nacional, rito esse autorizado por uma medida cautelar do ministro Alexandre de Moraes, uma DPF que foi proposta por um partido político e também pelo próprio presidente da República. O que importa é que nós façamos aí a diferença de medidas provisórias editadas antes da calamidade pública, antes da pandemia, e medidas provisórias editadas durante o combate à pandemia. Essa medida provisória do contrato verde e amarelo, ela foi editada em dezembro, então antes do decreto de calamidade pública e antes da alteração do rito da análise da medida provisória. Então, a mídia noticiou que o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, tinha sugerido ao presidente da República que revogasse a medida provisória. E aí a imprensa continuou aí na informação dizendo que o presidente da República tinha revogado a medida provisória e iria reeditar a medida provisória. Nós bem sabemos que a reedição de medida provisória também não pode acontecer dentro da mesma sessão legislativa. O que é sessão legislativa? O período anual que o Congresso se reúne em Brasília, no dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro, com umas férias aí regulamentares no mês de julho. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as expressões que nós ouvimos na imprensa, principalmente nós, da área jurídica, que somos aí concurseiros, estudantes,
de direito, operadores de direito, o mesmo advogados, para que nós possamos fazer um filtro das expressões que são utilizadas pela imprensa. Então, primeiro, não pode haver revogação de medida provisória editada. Uma vez editada, essa medida provisória ela deve ser analisada pelo Congresso Nacional. O presidente não pode furtar o parlamento de analisar a medida provisória que ele colocou em vigor. E segundo, essa reedição de medida provisória foi possível, né? Pelo menos o Poder Executivo, o presidente da República, ele já sinalizou que vai reeditar a medida provisória que regula o contrato de trabalhadores pelo essa modalidade, né, chamada de contrato verde-amarelo. Por quê? Porque essa medida provisória ela foi editada originariamente no ano de 2019, quer dizer, na sessão legislativa anterior. Então, como nós tivemos mudança de sessão legislativa, há possibilidade de reedição da medida provisória do contrato verde-amarelo. Mas não significa, jamais podemos afirmar que houve uma revogação da medida provisória anterior. A medida provisória anterior houve o quê? Uma perda de eficácia pelo decurso do prazo. Ela foi votada na Câmara e escoou o prazo de 120 dias sem análise do Senado Federal. Então ela perdeu a eficácia, ela caiu pelo decurso do prazo, ainda dentro do prazo de 120 dias. Por quê? Porque não vigora nessa medida provisória do contrato verde-amarelo o novo rito regimental das medidas provisórias referentes ao combate à pandemia Covid-19. Beleza? Até mais o próximo vídeo e com certeza nós teremos aí outros temas, né, que aguçam aí a nossa curiosidade e também aí a nossa reflexão e análise, né, criteriosa, técnica das expressões que são veiculadas pela imprensa. Abraço, galera!